Conhecimento universal. Aristóteles, o filósofo. Quando se ouve o nome de Aristóteles, a primeira coisa que vem à mente é a lógica aristotélica. Ele não inventou a lógica, mas foi quem lançou seus alicerces. Aristóteles não enxergava a lógica como uma ciência separada, mas como uma ferramenta a ser aplicada em todos os ramos do conhecimento, tais como botânica, física, química e muitas outras. Para Aristóteles, a lógica era o organon, ou instrumento de toda a ciência. Como esse instrumento, a lógica ocupava supremacia sobre todas as outras ciências. A condição necessária para que o conhecimento seja possível. Aristóteles segue dizendo que tudo o que é lógico é inteligível, ou compreensível, e por conseguinte, o caos absoluto não pode ser conhecido de maneira ordenada, mas apenas o cosmos, pois este é lógico. A lógica, por não possuir conteúdo material, pode ser vista como ciência formal, assim como a matemática, que trabalha de forma lógica simbólica. As declarações podem ser vistas como verdadeiras ou falsas, mas não a relação lógica, pois estas devem ser vistas como válidas ou inválidas. Sobre as leis fundamentais da lógica, Aristóteles enfatiza a lei da não contradição, que afirma que alguma coisa não pode ser o que é, e não ser o que é ao mesmo tempo. Isto é, A não pode ser A, e menos A, ou seja, não há, ao mesmo tempo. Também não podemos dizer que alguém é pai e filho ao mesmo tempo relacionada à mesma pessoa. Realidade e verdade para Aristóteles são inseparáveis. O próprio significado de verdade no grego, aletheia, significa, entre outras coisas, o real estado das coisas. Assim sendo, para o filósofo, a lei da não contradição não é apenas uma lei do pensamento, mas também uma lei do ser. Alguém pode dizer que o número 5 é par e ímpar, mas o número 5 não pode ser par e ímpar, pois os termos excluem um ao outro. O conceito das categorias foi desenvolvido por Aristóteles, quando definiu a forma de como desenvolvemos o pensamento. Através desse conceito pode-se compreender de forma vital a linguagem e o conhecimento. O conhecimento exige certa percepção dos objetos da realidade. Os objetos devem receber nomes, pois ideias envolvem palavras. O conhecimento depende da linguagem para ser compreensível. Para fazer sentido, uma palavra precisa, ao mesmo tempo, afirmar algo e negar algo. Exemplo: aquele homem é alto, logo ele não é baixo. Não pode ser alto e baixo ao mesmo tempo. A linguagem de Aristóteles foi usada na Igreja para definir conceitos teológicos. Na doutrina da transubstanciação, a Igreja Católica afirma que, por ocasião da missa, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Mas ao mesmo tempo, suas substâncias permanecem as mesmas. Isto acarreta que o pão e o vinho permaneçam com a aparência de pão e vinho, porém, suas substâncias são transformadas, milagrosamente, no corpo e no sangue de Cristo. Fica claro que nesse caso, o método de Aristóteles acaba por discordar da referida doutrina, já que os elementos deveriam não somente ser considerados o corpo e o sangue de Cristo, mas apresentar os acidentes ou as aparências, ocasionados pela transformação milagrosa. Em relação ao estudo do movimento, Aristóteles diz que esse precisa estar fundamentado no ser puro e imutável. Sua causa fundamental tem de ser eterna, imaterial e imutável. A essa ideia ele chama de motor não movido. Este motor não movido,
não move o mundo pela força, mas pela atração, assim como as mariposas são atraídas pela luz. Esse motor é a forma última da matéria eterna, e dirige todas as coisas para seu fim apropriado. A noção de Aristóteles sobre Deus não é a mesma do Deus judaico-cristão. Porém, ainda assim, essa noção influenciou mais tarde o pensamento de Tomás de Aquino, porém sem uma identificação igualitária. Obrigado e até o próximo vídeo.